Pessoal, agora vamos falar de few shot prompt, ou seja, prompts com alguns exemplos. Então, shots são exemplos, exemplos de output. É como eu quero que seja a saída do meu modelo de linguagem, como eu quero que seja o output, tá? Então, toda vez que eu coloco shots, na verdade, o que eu estou dizendo para o modelo é como que eu quero que o output saia, tá? E quanto mais específico eu for nos shots, né? Quanto mais específico eu for nos exemplos, mais fiel ao que eu quero que aconteça isso vai ser. Então, é importante dizer isso porque tem muita coisa que a gente usa few shot. A partir do momento que você aprende a usar few shot melhor, você vai notar que você começa a pensar, eu poderia usar isso, né, no modelo de linguagem e resolveria isso de uma forma mais fácil. Eu vou dar um exemplo aqui sobre uma planilha de Excel e eu consigo, portanto, exemplificar e ter saídas de acordo com o que eu quero. Né? Então, um primeiro exemplo, né, que vale a pena é o seguinte: digamos que eu trabalho na indústria do cinema, né, e eu tenho uma planilha de avaliação de 3.000 clientes, tá, que fizeram avaliação de um determinado filme lá que eu lancei. Tá? Então, digamos que eu tenha lá essa planilha e eu quero fazer uma estatística e eu quero classificar só entre positivo, negativo ou neutro. Eu não quero que o modelo de linguagem me diga que foi excelente, eu não quero que ele me diga o que o cliente pensou, eu não quero que ele faça um comentário, eu quero que ele me diga, de acordo com a frase que o cliente escreveu, se foi positivo, negativo ou neutro, tá? Então, nesse caso, olha só que legal, né? Ao invés de eu explicar isso numa frase que pode ser confusa, eu simplesmente coloco no prompt o seguinte: classifique o sentimento das frases como positivo, negativo ou neutro. E daí eu vou dar os exemplos, né? Frase: adorei o filme. O que é o sentimento? Dois pontos, positivo. Frase: o filme foi terrível. Sentimento: dois pontos, negativo. Frase: o filme tem 2 horas de duração. Significa alguma coisa? É positivo ou negativo? Não sei, é neutro, né? Então, agora classifique. Que experiência incrível. E aí, o que ele vai dizer é que foi positivo, certo? Então, ao invés dele me dar uma resposta dizendo, olha, o cliente falou, provavelmente esse cliente está muito satisfeito, ele vai simplesmente dizer que foi positivo. Deixa eu dar alguns outros exemplos que são muito melhores e mais completos do que esse. O exemplo mais legal que eu vejo de few shot é o seguinte: digamos que eu estou fazendo aqui um levantamento sobre marcas de roupas e eu quero saber a idade média do cliente e a data de fundação, tá certo? Então eu já coloquei aqui, né, numa planilhinha só para facilitar a nossa vida, e vou abrir aqui o ChatGPT. Vamos abrir aqui um novo chat. Eu vou colocar aqui, ó, e o que está aqui nessa planilha, eu dei um Ctrl C, mas eu vou mostrar para vocês aqui, né? Então nada mais fiz do que aqui, ó. Eu coloquei a marca, então eu coloquei duas marcas, reserva John John, a idade média do cliente, então eu coloquei aqui 35 e 30, e a data de fundação 2004 e 2021. Então aqui eu copiei e colei essa planilha e vamos lá. Vou colocar o seguinte prompt. Estou fazendo uma pesquisa de marcas de roupas. E vou pedir para ele soltar uma tabela de Excel. Então, crie uma tabela de Excel como essa em anexo, tá? E, portanto, o que é a planilha em anexo, né? Nada mais é do que os shots. Eu estou exemplificando como eu quero para as seguintes marcas. Dois pontos. E daí eu vou colocar o nome de algumas marcas. Então, vou colocar aqui a Osklen. Vou colocar aqui a Leves. Vou colocar aqui a Lupo. A Gucci, vou botar aqui ó, mais claro, tá, pessoal? Só para vocês entenderem aqui, né? Então, eu coloquei aqui o exemplo, né? Então, a marca, Reserve John John, né? A idade média do cliente, 35 e 30. E a fundação, 2004, 2021, tá? E daí, eu quero, então, para essas outras 4 marcas, eu expliquei exatamente para ele como eu quero o output e estou pedindo uma planilha de Excel para essas marcas. Eu expliquei para ele como eu quero. Então, já expliquei lá no caso do cinema, e olha só que legal. Tá? Aqui ele já me deu o arquivo para download, né? Vou fazer aqui, vou baixar o arquivo, tá? E vou abrir aqui o Excel. E olha só que legal, né? Ele me deu um Excel exatamente conforme eu queria, né? Dizendo aqui, ó,
a Osklen, a Levis, a Loop e a Gucci, a idade média dos seus clientes e as datas de fundação. Olha só, inclusive a Levis é bem antiga, né? 1853, Lupo 1921, Gucci 1921, interessante. Então, né, para que serve isso? Eu consigo, de uma forma muito mais simples, exemplificar, né, a saída do meu prompt, tá? Pensa só, né? De outra forma, como seria mais difícil você explicar que você quer a idade média numa planilha, escrever tudo isso num prompt, né? Então, muito melhor você dar os shots da mesma forma como eu expliquei do cinema e da mesma forma como você consegue fazer várias e várias outras coisas, tá? Você consegue fazer isso, por exemplo, para saídas mais estruturadas, que eu vou falar lá em outros prompts, e você consegue evitar a perda de tempo, né, às vezes com outputs que não tem nada a ver com o que você quer e que simplesmente num exemplo que você dá para o modelo você consegue resolver, tá certo? Eu uso muito esse modelo, eu uso muito Feelshot, né? Depois que você aprende, pega o jeito, ele se torna algo aí muito útil e dá uniformidade, estabelece formatos. Imagina só se eu fosse fazer essa pesquisa, por exemplo, para centenas de marcas de roupas, né? O tanto que isso me facilitaria, tá certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu te vejo na próxima aula. Um abraço.